O título da mensagem é Despojai-vos. Tá certo? Alguns já conhecem esse termo, talvez outros não, porque é um termo mais usado na Bíblia, né? Não é um termo muito comum nos nossos dias, mas a gente vai entender um pouco desse termo e o que é que a palavra de Deus nos diz nessa noite, né? Colossenses capítulo 3, versículo 1 até o versículo 11. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Cristo é supremo e suficiente em todas as coisas, por isso a igreja deve viver a vida centrada totalmente nele, somente nele. Aqueles que foram ressuscitados com Cristo, aqueles que tiveram a sua nova vida em Cristo, devem viver uma vida de fato nova. Essa vida não pode ser apenas um título, ela tem que ser uma verdade. Se nós fomos ressuscitados com Cristo, nós devemos viver uma vida nova. E como é que vivemos uma vida nova? Abandonando o velho homem e refletindo essa transformação que ele produz em nós, que ele faz em nossas vidas. É o que o trecho de hoje nos ensina. Nós dizemos, e muitos dizem, crer em Cristo. Você crê em Cristo? Sim. Amém? Você crê em Cristo? Até para dizer isso, às vezes a gente é tímido, né? Muitos dizem. Eu não estou aqui duvidando da sua fé. Não. Mas a verdade é que, quando se fala de crer em Cristo, no nosso país, quase todos dizem que creem. Quando se fala de crer em Cristo, nas igrejas, os irmãos dizem que creem. Mas vivem como se essa fé não tivesse um impacto real na vida, uma mudança de vida, no dia a dia. Há uma separação perigosa aí entre o que se professa e o que se vive. A fé se torna apenas um discurso, enquanto a vida continua moldada pelos padrões do mundo, pelos padrões do velho homem,
pelos padrões daqueles que estavam mortos. Os padrões de quando estávamos mortos, como a palavra de Deus nos diz. O texto ele começa falando que se nós fomos ressuscitados, isso porque Paulo ele já está bem ciente do entendimento daquela igreja de que antes, espiritualmente, toda aquela igreja, todos aqueles irmãos, todas aquelas pessoas estavam mortas, né? E uma vez que estavam mortas nos seus delitos e pecados, como diz lá em Efésios 2, agora eles foram ressuscitados com Cristo, pela fé em Cristo. O batismo, ele simboliza isso, que nós morremos para o velho homem e ressuscitamos em novidade de vida, por aquilo que Cristo conquistou na cruz. Mas as pessoas, elas querem os benefícios do Evangelho, mas talvez sejam poucos os que verdadeiramente querem a transformação que o Evangelho produz. Porque essa transformação requer mudanças, requer renúncias, requer abandono daquilo que pertencia ao velho. E na verdade, muitas vezes nós queremos fazer um bem casado aqui. Pegar os benefícios do Evangelho sem nos apartar daquilo que pertencia e que não condiz com a vida do cristão, que pertencia apenas ao velho homem. E a gente quer tentar manter isso em harmonia. Domingo, estou na igreja. Durante aquelas 2 horas, estou focado, estou atento, estou ouvindo, concordando e até pensando, vou fazer. Mas no dia a dia, continuo a me vestir do velho homem. É isso que Paulo confronta aqui em Colossenses 3. Se você está em Cristo, sua vida precisa refletir essa nova realidade. De outra maneira, provavelmente você não está em Cristo. Não significa que quem ainda vive em alguma prática do pecado não tenha sido ressuscitado com Cristo. Mas a verdade é que aquele que é do Senhor, ele vai de maneira às vezes rápida, decidida, abandonar as coisas do mundo, às vezes de maneira um pouco mais lenta, mas sempre se despojando daquilo que era velho, do velho homem, mas está sempre em progressão. No capítulo anterior, Paulo combateu os falsos ensinos, né? O legalismo, que era as regras externas, que eram colocadas além da lei do Senhor, o misticismo, né? Que eram as experiências sem Cristo, né? E o ascetismo, que significa o esforço humano vazio, sem a palavra de Deus, sem a orientação da palavra de Deus. Ele mostrou que tudo isso não tem poder para transformar o coração. No versículo 23 do capítulo 2, ele diz: tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade, não tem valor algum contra a luta da carne, contra a carne. Mas agora no capítulo 3, Paulo apresenta, né, um caminho
verdadeiro de santidade. O que realmente Deus requer. Não o que os homens requerem uns dos outros. Não o que as pessoas entendem que é o certo, mas o que Deus requer de nós. O que Deus pede de ti, meu irmão, minha irmã. O que é que o Senhor quer que você faça? Como é que o Senhor quer que você viva? Aqui no capítulo 3 nós temos algumas orientações, não são todas. A palavra de Deus é bem mais abrangente, mas nós temos algumas orientações. Nós temos aqui uma direção daquilo que nós temos que viver nas nossas vidas. Não são regras externas, mas uma nova vida em Cristo. Versículos 1 e 2, Paulo diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Nesses dois versículos, Paulo está dizendo: busque as coisas lá do alto. Mateus 6:33, que nós lemos no início do culto: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Quem disse isso não foi nem Paulo, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Buscar as coisas lá do alto. Paulo parte de uma realidade espiritual, né? Se fostes ressuscitados. E aqui, entenda, Paulo não está colocando dúvida na conversão das pessoas. Porque quando a gente pega o contexto aqui do livro, nós vemos que Paulo tem ciência, tem certeza de que está escrevendo para crentes, para salvos. Ele começa lá elogiando os irmãos. Paulo, ele está aqui não duvidando da fé, mas ele está aqui usando o argumento: vocês que são do Senhor, vocês que são cristãos, vivam, vou parafrasear o que ele disse lá no começo do livro, vivam de modo digno do Senhor. Percebe que todo o livro está seguindo esse ensinamento de Paulo lá do início. Não faça isso, faça aquilo outro. E ele está mostrando como é viver de modo digno do Senhor. Então Paulo, ele não está aqui duvidando. Ele está dizendo aqui: olha, já que vocês são, né? Isso é uma verdade, já que vocês são do Senhor, já que vocês foram ressuscitados, o intuito é esse, né? Ele coloca como uma pergunta, mas já tendo como resposta: sim, vocês são. Busquem as coisas lá do alto. Pensem nas coisas lá do alto, né? Ele coloca aqui duas ordens: buscar e pensar. Buscar, né, dá um entendimento de direcionamento de vida. O que que eu busco? O que que você busca? O que que você está procurando? O que que você está buscando na sua vida? Às vezes parece que nós somos como aqueles, né? E eu entendo, não estou falando aqui de uma maneira pejorativa, mas como aqueles que têm o TDAH. Eu acho que eu tenho TDAH, não tenho um laudo não, mas eu me laudo com TDAH. Porque eu estou fazendo uma coisa e rapidamente eu mudo o sentido. E quando eu mudo o sentido, eu esqueço do que eu estava buscando primeiro. E aí eu vou me perdendo, né? E aí saio para fazer uma coisa, às vezes parece aqueles vídeos, que você sai para ir fechar uma porta no meio do caminho, você encontra outra coisa, você faz tudo e vai dormir e deixa a porta aberta, porque você se perdeu. Às vezes, na vida cristã, nós parecemos que vivemos assim. A gente entende que deve buscar as coisas da onde? Da onde? Lá do alto. Nós temos que buscar primeiro o quê? O reino de Deus.
E a gente talvez saia daqui e diz, não, eu tenho que buscar as coisas do alto. Mas aí quando sai daqui, amanhã eu vou para o trabalho, eu vou para a escola, eu vou para a faculdade. E aí eu já me esqueço de que primordialmente, principalmente, eu estou buscando o reino de Deus. Entenda, eu não estou dizendo que a gente não tem que trabalhar, não. Mas enquanto faz todas essas coisas, a prioridade é o reino de Deus. O que é que nós estamos buscando, meu irmão? O que é que você está buscando na sua vida? Às vezes nós buscamos na nossa vida muito mais as coisas dessa terra. Quando Jesus fala lá de buscar, pois, o primeiro lugar, o reino de Deus, é porque as pessoas estavam ansiosas quanto ao seu sustento, ao que comer, ao que vestir. Jesus diz, olha, não andem ansiosos por nenhuma dessas coisas. Deus sabe o que é que vocês precisam. Vocês são do Senhor. Os pássaros não plantam, não semeiam, não plantam, mas o Senhor dá o sustento. E vocês são muito mais importantes para o Pai do que os pássaros. As pessoas são mais importantes, viu, irmãos? Os animais não são iguais às pessoas, não. Por mais que a gente tenha que zelar e cuidar dos animais, mas as pessoas são mais importantes. Para Deus, nós somos, de fato, a obra-prima da criação. Nós somos aquele que reflete a imagem de Deus. E as pessoas, Jesus está dizendo, olha, não se preocupem com isso, não andem ansiosos com isso. Pelo contrário, primeiramente busquem o reino de Deus e a sua justiça. Busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Paulo está reafirmando, está ensinando aquilo que aprendeu do Senhor Jesus. O que é que nós estamos buscando? O que é que você está buscando? Quais são as suas principais, os seus principais anseios? Está relacionado ao trabalho, vida profissional? Está relacionado à área sentimental, ao amor, à família? E são coisas que nós podemos sim desejar, almejar, mas não deve ser o primeiro lugar. Não deve estar ocupando o primeiro lugar. Paulo também diz, pensem nas coisas lá do alto, que dá a ideia de mentalidade. Eu tenho uma direção, eu sei o que eu tenho que fazer. É buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Como é que eu vou conseguir isso? Pensando, ocupando o pensamento com a palavra do Senhor. Porque se a gente esquecer, a gente vai se desviar do que nós estamos buscando. Nós temos que estar sempre mantendo a nossa mente preenchida com as coisas lá do alto. Faz lembrar Filipenses 4:8, né? O que deve ocupar o nosso pensamento. Isso vai nos ajudando a manter o foco. O cristão vive na terra, mas com a mente e o coração no céu. Nós vivemos na terra, nós ainda estamos aqui, mas Paulo, o Senhor Jesus, também nos diz que a nossa mente tem que estar lá. Se nós, como ressuscitados em Cristo, como cristãos, como seguidores do Senhor Jesus Cristo, estivermos com a nossa mente aqui, nós estamos fora de rota. Nós estamos andando ainda meio que perdidos. Muitos vivem totalmente absorvidos por dinheiro,
por prazer, por status, por aparência, por vaidade, ou por problemas também. Nem sempre o que ocupa a mente são coisas boas, às vezes são coisas ruins, as preocupações, os problemas. Mas não deve ser isso que ocupe o nosso pensamento. Reoriente os seus desejos e pensamentos. O que domina a sua mente revela onde está o seu coração. Mateus 6:21 diz: porque onde está o teu coração, aí está também aonde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Dos versículos 3 a 4, Paulo diz para a gente viver à luz da nossa nova identidade. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo se manifestar, entre vós também sereis, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Paulo apresenta 3 verdades aqui. Vocês morreram para quem? Para o velho homem, para o mundo. Morreram. Quando nós nos convertemos, é isso que acontece. Nós morremos, o velho Eide morreu. Quando nós estamos testemunhando lá no batismo, nós estamos dizendo justamente isso. Com o batismo, com aquele símbolo, eu morri para o velho homem. E agora, meu pecado foi sepultado. E agora eu vivo em Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Sua vida está escondida em Cristo. Segurança total, a ideia de segurança. E vocês aparecerão em glória, a esperança futura. Quando Paulo diz que a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, e que quando Cristo se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória, ele está mostrando 2 dimensões da segurança do cristão, do crente. A segurança do presente, nossa vida está escondida em Cristo. Isso fala de proteção, segurança e identidade. Significa que nossa verdadeira vida espiritual está guardada em Deus, fora do alcance de qualquer ameaça definitiva. O mundo pode não reconhecer quem somos, podemos passar por lutas, mas nossa salvação não depende das circunstâncias, está firmada em Cristo. Jesus reforça isso em João 10:28. Ninguém arrebatará vocês de minha mão. Amém? Nossa vida está escondida em Cristo, significa Deus está nos protegendo aqui. Nos protegendo como segurança de salvação. Nós não vamos perder. Nós já estamos salvos. Nós já estamos seguros, porque a salvação não está na força do nosso braço, não está na nossa mão, mas está na graça do Senhor Jesus Cristo. Se vocês foram ressuscitados com Cristo, vocês reaparecerão em glória. Reaparecerão não, se manifestará em glória quando Cristo volta. São palavras de certeza que o Senhor nos dá. O texto fala também de uma garantia futura. Hoje essa realidade ainda não é totalmente visível. Nós estamos salvos, mas ninguém está vendo a nossa salvação ainda. Mas um dia verá. Um dia será manifesto. Quando Cristo voltar, aquilo que hoje está oculto será revelado em glória. Ou seja, não apenas estamos seguros agora, mas temos um futuro certo. Seremos plenamente
transformados e glorificados como Ele é. Vamos abrir lá em Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Irmãos, esse texto é maravilhoso. Segurança. A segurança do crente. 1 de João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Aleluia. Amém. E são muitos os textos que nos mostram que aquele que começou a boa obra, ela não vai ficar inacabada, vai se concretizar, né? E se concretiza porque não depende da nossa força, mas da graça do nosso Senhor e Salvador, do nosso Deus e Pai. Em outras palavras, o que o texto nos diz é o que nós vemos lá na teologia, que é um termo que diz que nós estamos vivendo entre o já e o ainda não. Nós já estamos salvos pela segurança de salvação em Cristo, mas ainda não em relação à glória futura que ainda se manifestará. Nós estamos salvos, mas nós seremos salvos de manifestação em glória com o Senhor. Isso traz descanso para o presente e esperança para o futuro. Muitas vezes os crentes vivem inseguros, mas a palavra de Deus nos dá garantias de que nós podemos viver com segurança. E não há nada melhor do que viver sem medo. E no que diz respeito à salvação da nossa alma, ela só depende se nós de fato temos fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo. Se temos essa fé, se temos essa convicção, se nos arrependemos dos nossos pecados, a nossa vida está segura nos braços do Senhor. Em Romanos 8:30, eu fecho aqui esse tópico da mensagem com esse versículo. Vamos lá, Romanos 8:30. Paulo falando acerca de salvação. Ele diz assim: e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Amém? O que é que Paulo está dizendo? Que a nossa salvação está em Deus mesmo antes de nós nascermos. Porque aqueles que são do Senhor, Ele predestinou para a salvação. E os que Ele predestinou, Ele chamou. Venham a mim. E os que Ele chama, vêm. E quando vêm, são justificados. Ou seja, os seus pecados estão justificados no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Eles estão perdoados. Eles não têm mais o poder de me condenar, porque Cristo justificou. E aos que justificou, Ele vai garantir até onde? A glorificação. Aleluia. Aleluia. Nós estamos
escondidos em Cristo, nós estamos seguros em Cristo, nós estamos guardados em Cristo até a glorificação. Independente do que acontecer aqui, nós estamos guardados no Senhor. O texto continua e agora ele vai falar para mortificar o velho homem. Versículos 3 a 5. Ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Vamos ler novamente aqui. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Porque estas coisas por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também outrora, noutro tempo, quando vivieis nela. Fazei morrer a vossa natureza terrena. E ele começa uma lista aqui. Nesse texto, do versículo 1 até o 11, Paulo traz duas listas de coisas que têm que ser abandonadas pelo cristão, pelo crente. A primeira, ele usa o termo fazer morrer, mortificar. Não é uma coisa assim que você diz, não, rapaz, isso aqui não é certo, não. Não é só isso assim, não, isso aqui não é certo. Ou falar, não, isso aqui eu sei que é pecado, mas como se fosse uma coisa assim, não tão grave. Paulo diz, olha, façam morrer isso. Acabe com isso agora. Agora. Nós, muitas vezes, para proteger o pecado, nós queremos minimizar até na fala. Quando a gente está em pecado, a gente diz, não, eu sei que isso não é certo. Eu sei que o certo não é fazer isso. Como se fosse apenas um erro, como um erro qualquer de uma atividade de escola ou qualquer outra coisa. Não é. É pecado. E o que é que faz com o pecado? Paulo diz, faça morrer. Faça morrer. E aí ele traz aqui a lista. Ele diz que é prostituição, que tem a ver com todo tipo de pecado relacionado à área sexual. Toda forma de ação sexual fora do casamento. Prostituição não é apenas como nós conhecemos nos dias de hoje, como se fosse algo comercial, né? A venda do corpo por dinheiro. Não, o termo aqui significa qualquer tipo de prática sexual fora do casamento, fora do padrão de Deus. Impurezas, que está relacionado não só ao ato em si, mas a tudo que se faz de maneira sexual ou até além disso, mesmo que não envolva outras pessoas. Talvez pensamentos, impurezas nos pensamentos, porque daí são passos para o pecado. Lembra lá que Paulo diz que isso não deve ocupar o nosso pensamento? Que a gente tem que pensar nas coisas lá do alto. E aí ele cita também a paixão lasciva, que é o desejo, né, desenfreado por aquilo que é pecaminoso.
na grande maioria das vezes relacionado também à área sexual. É aquele desejo que te consome, que preenche o seu pensamento e as suas ações também. Que tudo que você faz manifesta que você tem essa paixão, esse desejo. Paixão lasciva. E aí ele cita também a avareza e diz que a avareza é idolatria. É um Deus em nossas vidas, um falso Deus. Então ele fala de imoralidade da área sexual, prostituição, impureza, paixão lasciva. Ele fala de desejo maligno, que é os desejos desordenados, e fala de avareza, que é idolatria. Hernandes Dias Lopes diz que não se vence o pecado fazendo acordo com ele, mas crucificando. Paulo diz, olha, faça morrer. E morrer significa não negociar, não tolerar e não alimentar o pecado. São grandes desafios nas nossas vidas. Mas nós somos confrontados pela palavra de Deus a fazer morrer. Nós vivemos uma cultura em que normaliza o pecado, Normaliza esses pecados principalmente. A imoralidade é vista hoje como entretenimento. Está aí, diante do acesso de quem quiser. E é vista como entretenimento. É falado, é apresentado como entretenimento. E não é de hoje. Nós temos uma festa no nosso país consagrada a isso. O carnaval é consagrado a isso. E é visto, é aplaudido. E é como se fosse um passe livre, que agora tudo pode e é certo, e até certo. As pessoas acham que é certo é curtir o carnaval, como se fosse apenas uma festa. Mas na verdade ali é a humanidade manifestando a sua natureza caída, se entregando aos seus próprios desejos. A ganância é vista como sucesso. E às vezes nós ensinamos até os nossos filhos a serem gananciosos. Quando os nossos filhos querem de repente uma profissão tal, e você pega e diz, não, meu filho, essa profissão aí não ganha dinheiro não. Você vai passar necessidade se for nessa profissão. Não, vai para essa aqui. Isso aqui dá dinheiro. E aí ele vai, não por causa dos seus interesses, ou das suas habilidades naturais, mas vai porque é incentivado a ser ganancioso. Mas a gente não vê isso. Talvez você nem concorde com o que eu estou dizendo aqui. Nós somos chamados aqui a identificar e eliminar aquilo que alimenta o pecado. Romanos 8,13 diz, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Versículos 8 e 9, Paulo diz para abandonar o velho comportamento. Ele vai dizer a outra lista. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. E agora Paulo diz, despojai-vos. Na primeira lista ele disse, faça morrer. E agora
despojai-vos. E despojar significa literalmente tirar uma roupa imunda. O sentimento e o desejo de uma pessoa ao encarar essa definição de despojar é como alguém que está com a roupa tremendamente imunda e o que você mais quer é se livrar dela. Imagine aí, o que poderia ser assim uma roupa imunda para você desejar tirar ela? Uma roupa toda suja de sangue? Ou você caiu numa fossa? Imagine aí. Você já deu um mergulho numa fossa? Eu não, graças a Deus o Senhor já me livrou até agora disso. Mas imagine aí, que quando você sai, o que é que você quer? Pai, eu quero tirar essa roupa, tomar um banho e haja água sanitária aqui para... Mas despojar significa o desejo de tirar uma roupa imunda. E Paulo diz, olha, tirem essa imundícia de você. Que imundícia é essa? E aí ele vai listar, né? Ira. Se você é uma pessoa que se ira por brincadeira, por facilidade, né? Tudo se ira, tudo é motivo de indignação, né? Ele vai falar indignação em seguida, né? Tudo é motivo de ira. Se livre disso. Tire isso. Fala de indignação, né? Tem aqueles que são indignados sem causa. Está sempre indignado. Está sempre achando que algo deveria ser diferente. Está sempre querendo que o mundo fosse transformado de acordo com o seu pensamento. Está sempre indignado. E a indignação aqui não significa a indignação com coisa errada, com um pecado, mas significa a indignação sem motivo, né? Maldade, né? Não precisa nem a gente esticar muito aqui. Se há maldade em nosso coração, se a gente intenta o mal, isso tem que sair. Se nós fomos ressuscitados com Cristo, isso não pode fazer parte da nossa vida. Maledicência é falar mal. A gente já mencionou aqui em outras mensagens. Está sempre comentando acerca da vida dos irmãos ou de outras pessoas, sempre com o intuito de prejudicar a imagem dele, torná-lo ele culpado de alguma coisa, ou acusá-lo, mesmo que ele tenha ações erradas. Mas o nosso comportamento, quando se fala de alguém que está em pecado, é de ir tratar, é de ir orientar, é de ir admoestá-lo, corrigir, não de ficar com maledicência, sentado nas calçadas falando dos irmãos ou de outras pessoas. Paulo diz, despojem disso, tire isso das suas vidas. Linguagem obscena do vosso falar. Pessoas que falam sempre com um tom de imoralidade. Sabe aquilo que as pessoas dizem, não, a pessoa está com brincadeira de duplo sentido. Né? Sempre com linguagens que não convém para o cristão. Tire disso. No versículo 9 ele diz para não mentir uns aos outros. Em Efésios, Paulo também diz para não mentir. A mentira, irmãos, não faz parte da nossa conduta. Não faz parte. Nós não podemos dar lugar à mentira.
E tem aqueles que têm realmente uma dificuldade muito grande, que às vezes mente sem necessidade, porque na verdade, diante do Senhor, nós nunca teremos a necessidade de mentir. Nós temos que pagar até o preço, se necessário for, por manter a verdade. A gente viu na quarta-feira em Salmos, nós estamos vendo nas quartas-feiras, no culto de quarta-feira, um salmo a cada dia. No salmo passado nós vimos um pouco sobre isso, né? Que aquele que teme ao Senhor, o justo, ele paga até o preço por manter a verdade, por se manter na verdade, mesmo que isso lhe traga prejuízo. Não minta, mesmo que isso lhe traga prejuízo, né? A conversão verdadeira afeta não apenas o nosso interior, mas também o modo como falamos e tratamos as pessoas. Muitos dizem ser cristãos, mas ferem com palavras, vivem em conflitos, não têm domínio da língua. Sua nova vida deve ser visível nas suas atitudes e palavras. Em Efésios 4:29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. O que eu vou falar, eu tenho que estar sempre passando aí pelas peneiras. É verdade o que eu vou falar? Se é verdade, é necessário que eu fale? Se é necessário que eu fale em amor, com o intuito de edificação. E encerramos nos versículos 10 e 11. Paulo diz nos versículos anteriores, ele disse para tirar roupa velha, roupa suja, roupa imunda, e agora revestir-se do novo homem em Cristo. Versículos 10 e 11. E vos revestisse do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. O cristão não apenas abandona o velho, mas ele assume o novo. E esse novo está sendo renovado, reflete a imagem de Deus e elimina as barreiras humanas. É o que Paulo diz aqui nos 2 versículos, né? Ele diz que agora que nós estamos em Cristo, nós abandonamos aquelas práticas que trazem conflitos entre os irmãos, entre as pessoas. Mas agora nós não vivemos mais nesses conflitos, porque Cristo é tudo, em todos, né? Não existe mais diferença entre judeu e gentio. Aqui ele fala circuncisão e incircuncisão, mas para descrever quem era judeu e quem não era. Agora não tem mais diferença. Nós temos que nos relacionar bem com todos. Para nós hoje significa, nós não fazemos diferença, nós não fazemos acepção das pessoas. Cristo é tudo em todos. A nova vida em Cristo não é apenas moral, é uma nova identidade que reflete em tudo e redefine tudo nas nossas vidas. O Evangelho, ele quebra barreiras, ele une pessoas, ele transforma identidades. Viva como alguém que foi recriado por Cristo. 2 Coríntios 5,17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fizeram novas. Eis que se fizeram novas. Esse texto aqui de Colossenses, ele aponta diretamente para a história da redenção, que a história da Bíblia como um todo é a história da redenção, né? Da salvação de Deus
manifesta em Jesus Cristo. Antes de morrer para o velho homem, nós estávamos em Adão, morte e pecado. Agora que nós ressuscitamos em Cristo, nós temos a vida restaurada, nós temos restauração das nossas vidas. A linguagem de morrer, ressuscitar, despojar, revestir, ela aponta para a nova criação em Cristo. Nós podemos reforçar esse ensino aqui de Colossenses 3, lendo Efésios capítulo 4. Você pode ler em casa, Efésios 4, Romanos 6. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele não apenas salva, mas ele transforma as nossas vidas. E a palavra do Senhor está aqui para nos conduzir a essa transformação. Para finalizar, eu vou ler aqui a conclusão do meu esboço. Paulo nos mostra que a vida cristã envolve 3 movimentos essenciais: olhar para o alto, direcionando o coração e a mente para as coisas de Deus, matar o pecado, tratando com seriedade tudo aquilo que ainda nos afasta de Cristo, e viver o novo homem, expressando na prática a transformação que o Evangelho produz. Assim, a vida cristã não se resume à aparência, religiosidade ou discurso, mas se revela em uma verdadeira transformação interior, em uma nova identidade firmada em Cristo e uma nova vida prática que reflete essa realidade no dia a dia. Hoje, Deus nos chama a uma disposição clara e também pessoal. Examinar aonde está o nosso coração. Examinar aonde está o nosso pensamento. O que é que nós estamos buscando? O que domina as nossas vidas? Quais pecados nós temos tolerado? Talvez tenham pecados que não foram mencionados aqui, mas o princípio se aplica. Se não foi esses pecados mencionados que está te aprisionando, está te afetando, o princípio se aplica. Faça morrer, tire essa roupa imunda da sua vida. Decida caminhar com o Senhor Jesus Cristo de fato e de verdade, buscando as coisas lá do alto.